As coisas vão acontecendo assim. E aí ela tá vindo de uma realidade que ela é muito ligada com o pai e com a mãe. E ele também é uma realidade que ele é muito preso à mãe, aos irmãos, ele é um arrimo de família. Aí eles se encontram, é um casamento perfeito no primeiro momento. Porque eles agrupam os dois grupos e eles fortalecem esse grupo e fortalecem essa ideia. E a partir daí eles fazem o clã. E quem está lá dentro não sabe nem que é o mito das cavernas. Praticamente. Você não sabe o que tem lá fora. E as pessoas têm medo, tá? E elas têm medo de sair. Elas têm medo. O outro causa muito medo, né? O outro, o diferente, o improviso, né? O inusitado. E porque a morte é um improviso, tá? A morte é aquilo que você não sabe como você vai morrer. Verdade. Você não sabe como você vai morrer, você não sabe quando, como, se você vai durar, se você vai cair duro, estatelado. É uma coisa que as pessoas lidam, porque quando a gente fala de eutanásia, em última análise, a gente está falando de morte. E a morte é uma coisa programada, que apavora. Então, o próprio fato de você programar sua morte é também uma tentativa de você ter um controle sobre algo que não é controlado. Então, também a gente tem que olhar por esse ângulo, tá? Tem pessoas que vão... É uma forma de você programar. Eu não quero ficar dando trabalho. Eu não quero ficar num hospital entubado. Eu não quero ficar como não é um balcão cama de atendimento, fala assim, pois não, eu estou com a senha da eutanásia, posso entrar? Como não é isso? Até para você ter a eutanásia e o suicídio assistido, você precisa passar por um processo muito longo e muito doído, porque você deve ser confrontado o tempo inteiro com a vida. Exatamente. Você não... Você quer morrer, então eu tenho que te mostrar a vida. Exatamente. Mas eu tenho dor todo dia, mas a dor, um remédio não pode te ajudar a passar, de repente a medicina vai ter alguma outra coisa, você não pode lutar um pouco mais, você não pode dizer, não consigo. É a dor da alma de quem tem depressão. Exatamente. É a dor de que você não consegue controlar. Exatamente. Você tem que ser confrontado com a vida e você tem que ficar muito claro que aquilo não tem reversibilidade. Né? E nem nada paliativo. Então, acho que isso que é a questão. Agora, mas sempre há uma fantasia de quem começa, de quem pensa em eutanásia, nas discussões de eutanásia, principalmente para a gente que está bem nessa discussão daqui, de como seria interessante você controlar a morte através de uma cápsula de veneno, através de uma injeção letal, através de, enfim, vários meios, que seria uma forma de você abreviar o sofrimento final, que para algumas pessoas essa ideia é avassaladora, causa pânico, né? Que está relacionado com perda, que é isso que a gente está falando, está relacionado com perdas de controle, né? Perdas de controle. Para outras pessoas está relacionado a perdas materiais. A gente vê muito isso. Ai, nossa, eu vou deixar tudo isso que eu tenho, minha coleção de objetos, minha coleção de livros, minhas barras de ouro, meus diamantes, minhas propriedades. Pode deixar para mim, Carlos, eu estou aqui para isso. É? Ai, que bom saber. Gostei de tudo isso aí que você falou. Então, as pessoas ficam assim. E aí é um questionamento que eu acho muito interessante, né? Ontem eu discuti isso com uma paciente, assim, é a cigarro ou é a formiga? Né? Não dá para ser os dois? Eu sempre tentei ser os dois. Então, não, porque... aí eu já ouvi uma... então eu quero ser cigarro, cansei de ser formiga. Então, a cigarra, a formiga trabalha porque ela não canta, né? Mas dá pra gente de vez em quando cantar. Então, aí é que tá. O equilíbrio do de vez em quando é a coisa... O tal do de vez em quando é a coisa mais difícil do mundo, querido. Porque a mente humana trabalha muito com opostos,
não é? Então, de vez em quando é o equilíbrio ideal. Você virar para mim e falar assim, de vez em quando eu viajo, de vez em quando eu vou no restaurante, de vez em quando eu faço uma festa, de vez em quando eu... você está falando de mim, estou gostando, mas de vez em quando. Então, o de vez em quando é a coisa mais Agora, difícil cigarro que é o quê? do Todo mundo. dia? Cigarro só faz cantar, né? O problema dela é que ela só cantava e a formiga só trabalhava. Então, eu vi muitas pessoas se privando de muita coisa na vida. Quando eu ficar mais velho, eu vou. Você junta dinheiro a vida inteira. Pessoas se privando de muita coisa na vida. Pra fazer uma viagem você não consegue mais. Com medo. Não, nem é isso. Nem viaja. Nem é isso. É com o medo de como vai ficar velha e o que vai precisar e vai ter que... Então, assim, eu já vi isso muito, cara. Assim, ele trabalha a vida toda para ter dinheiro para poder pagar um cuidador na velhice. É um projeto de vida, tá? Para algumas pessoas. E outras pessoas, ao contrário, mas não guarda nem para pagar a conta de luz. Você está falando de uma pesquisa, por exemplo, você está sem querer, tem uma pesquisa super interessante que diz o seguinte, foi feita entre japoneses e brasileiros. Uma pergunta dada ali sobre a morte, isso, aquilo, os japoneses têm muito medo de deixar dívidas. Sim. E o brasileiro tem muito medo de não ter vivido tudo. De não ter vivido tudo, perfeito. É uma coisa muito... Exatamente. Olha como é exatamente esse espírito em extremo. Então, eu vi gente que não comprava uma calça jeans, né? Pensando nessa velhice aí. Viagem. E morreu. Antes de ter que usar, morreu antes, ou por um acidente, ou por uma doença, morreu antes de poder e largou tudo aí. Assim como tem gente que vivia como se não houvesse amanhã, e que tá pegando... e viveu até pegou 98 pegou anos. A herança do calça jeans. Não, e daí também tem problema também. Acho que por isso que eu digo que o equilíbrio nessa hora, até mesmo entre viver e morrer, até eu acho que uma pessoa quando vai para uma eutanásia da vida, ela tem que ter tido numa balança, que a gente estava até conversando um pouco antes, numa balança de tudo, olhar para assim, minha vida foi tão interessante, eu fui tão inteiro, tão eu mesmo, que eu não quero essa outra possibilidade de adaptação. Essa não me tem mais. E até porque eu não tenho nem mais opção de me adaptar. Não tenho remédio para me curar. Qualquer tratamento vai me maltratar ainda mais. Eu já não tenho mais idade. Porque se você olhar, a eutanásia é feita em pessoas muito, muito velhas. Você muito vê velhas. Os 3 exemplos que a gente colocou. Isso. O próprio Landelon, sabe por que ele ainda não foi? Porque não tem nada. Só que ele está cansado. Ele falou assim, eu já enterrei meus amigos, eu não tenho mais ninguém da minha idade perto de mim. Eu já não quero, já vi tudo. Além de tudo, aquele homem deslumbrante, a velhice para ele está sendo um pouco desastrosa aos olhos dele para o espelho, mas isso faz parte do humano. Então, assim, só que ele não pode. Ele teve um derrame, mas não é um derrame impeditivo de tratamento. Então você também tem esse tipo, não é, de novo, não é um balcão que você fala assim, estou com vontade. E eu acho que essa é a grande... Vamos embora, estou com vontade de morrer hoje. Essa é a grande discussão que esbarra sempre em termos de leis, Por isso que eu acho uma das coisas que a gente estava falando interessante, que eu li também na Super Interessante, que tem uma médica que fala uma coisa muito boa, é que ela, sobre as depressões, as dores da alma, né? As doenças da alma, como eu chamo, a melancolia da vida. Até que ponto um procedimento como esse não alivia, inclusive, a forma de partir para quem quer e para a família, para o susto que leva porque está o dia inteiro pensando que a pessoa vai embora, né? Mas tem um ponto, se a pessoa procura essa possibilidade, ela vai ter que buscar um tratamento. Sim. Já que você me conta que a maior parte das pessoas em depressão que vão ao limite é porque elas não estão ou no tratamento adequado, sim, se ela tiver a possibilidade de pensar em usar qualquer um desses 2 artifícios, esses artifícios exigem que você seja testado, retestado, pensado, tratado. Que você vai aderir a uma medicação. Pode ser que isso que a medicação te tira. Então, sempre é uma contradição. Ele pode até tirar a pessoa da depressão. Sim. A possibilidade de se utilizar disso tira o indivíduo te tirar da depressão. Porque, de novo, para você falar que quer morrer, você vai ter que entender o que é viver. Exatamente. Então, principalmente... E tem uma coisa que eu li que, assim, que crianças de 12 a 16 anos
já entre 12, já, em alguns países começa com 12, outros com 16, já podem determinar se querem ou não a eutanásia. Eu acho um pouco demais, não? Bom, aí vai depender do caso, né? Porque a gente também tem casos, né, de doenças que são muito agressivas. Sim, mas uma criança, em criança. Daí deixa o pai e a mãe decidir, né? Então, é muito agressiva em criança e ela vai ser colocada também, ela vai trazida para discussão. É que é difícil para a gente pensar isso, porque essas sociedades que abrem esse espaço, elas têm um nível de discussão muito acima, sim, né? Que é inimaginável na sociedade brasileira, que ainda discute coisas muito básicas, se sim, se não. Mas quando você olha a Colômbia, e perde-se muito tempo de discutir isso. Mas você pega a Colômbia, que tem problemas seríssimos de desigualdade social. Assim, mas a Colômbia está sugerindo isso para pessoas realmente, não para crianças, para pessoas. Não, não sei se eles têm criança, eu nem não vi deles como criança. Pessoas com... Mas é igual aos outros. Ali, quem vai buscar uma eutanásia para colombiano, vai passar por todo um procedimento, né? É toda uma questão legal. Eu acho que ela tá muito ligada ainda a questões de doenças incuráveis, de tratamentos que chegaram... De doenças que não tem mais para onde ir. De tratamentos que chegaram... Como é que chama? Ortotanásia. É um pouco diferente. É diferente, né? Mas eu digo, a ortotanásia chega num ponto que assim, olha, não tem mais nada. Não é que não tem mais nada para manter o seu corpo vivo não. O seu corpo é em funcionamento, porque isso não está mais vivo. A ortotanásia, assim, o indivíduo, ele está já um pouco fora de si, né? Ele já entrou num processo que ele não é mais, ele não tem mais não é ele que vai dizer ou não. Não, é a família. É a família. A eutanásia é isso. A eutanásia não. Não, a eutanásia você decidiu. É o indivíduo. Então, a gente tem também... É verdade, esses termos, eles têm uma escala de... Assim como o suicídio assistido é também um momento anterior à eutanásia, não é? Não necessariamente você pode até optar, né, entre um e outro. Você pode... Tem países que tem os dois... Você vai ter pelo que eu entendi do que eu li, posso estar errado. O que eu entendi o que você quer dizer, a eutanásia muitas vezes a pessoa não está mais consciente. A eutanásia a pessoa já está num grau de dor e de sofrimento que praticamente ela não consegue nem ter a... Mas o que eu estava lendo ali, que tem uma coisa que, pelo que eu li nas coisas, você também leu as suas pesquisas, mas que teria uma diferença, posso estar... Mas que assim... A eutanásia com hora marcada. É o seguinte, amanhã às 14h eu vou te injetar, tá? Então já tem a hora e tal. Já pode até marcar o caixão para vir buscar. A suicídio assistido, eu te deixo o comprimido e você toma a hora que você quer. Sim. Então você pode ficar aqui 20 dias com o comprimido ali do lado. Exatamente, porque justamente depende da tua volição, né? Depende da tua vontade. Entendeu? A eutanásia não. Você chegou num ponto que você depende da ação de um profissional. Por isso que uma das questões é essa, que nas pesquisas dizem. A eutanásia é geralmente algo que é injetável. Ou seja, você já está com acesso, você já está com uma posição mais passiva. Sim. O suicídio assistido, ele tem uma posição mais ativa. Né? A pessoa pega e toma. Eu achei interessante também esses países que têm não permitirem pessoas de fora, porque pode virar um comércio muito doido isso, né? Ah, sim. Eu posso levar alguém que eu queira que... Você pode levar alguém que você... Não, tudo é possível. A gente sabe disso. A gente mexe com crime. A gente sabe que tudo é possível. Você pode ter feito um testamento da Chiquinha, assim assado. Sim. Aí você leva a Chiquinha para passear lá na Noruega para ver a aurora boreal. Aí você dá um troço para a Chiquinha, ela fica abestada. E aí você diz que a Chiquinha está abestada e que você vai fazer um suicídio assistido. Ela quer fazer um suicídio assistido, uma eutanásia. E aí tal, sim, faz tudo, e aí você volta pro Brasil e pega o testamento da Chiquinha e o dinheiro da Chiquinha. Não é assim, não dá. Existem travas que diminuem muito que senão vira possibilidade. Senão você vai virar exatamente isso, né? Você vai ter essas organizações que cuidam disso, vão se transformar em funerárias, né?
Sim, né? E quão mal as pessoas são que podem exercer nessa hora por dinheiro, por prazer, por sadismo. E tem sempre, né, a questão do prazer. Não é só pelo dinheiro, é pelo prazer de você estar ludibriando, de você estar manipulando, Esse de você impagável. estar controlando. Isso é impagável. Só eu sei. Só eu sei que estou controlando, eu vou morrer com esse segredo. E aí, quando eu tiver com 98 anos, eu escrevo um livro e conto tudo. Olha que legal. Qual que é o nome daquele filme que a gente assistiu da Amazon Prime? Era que as pessoas falaram tanto que o homem aparece pelado dançando no final? Saltburn. É o Saltburn. No Saltburn tem isso. Quem assistiu a esse filme, no Saltburn tem um cara muito do mal ali, um psico mesmo, que ele vai fazendo exatamente isso com todo mundo ao longo das coisas e ele ainda paga de bom moço, porque afinal de contas estou cuidando de todo mundo. Ali não é nem síndrome de Munchausen de procuração, ali é um safado que vai matando aos poucos sem as pessoas perceberem. Esse mesmo, Saltburn, que tá na Amazon Prime. Não o melhor filme da coisa, muito se falou da cena da banheira, blá blá blá. Mas é um filme interessante. Agora o povo vai assistir isso aí para ver a cena da banheira. Lógico. Porque o Beto falou. Não, quem ouviu falar desse filme só ouviu falar da cena da banheira. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu quero ainda falar um ponto. Você está aqui para falar o que você quiser. Fala, Carlos. Fala que a Gisele quer te ouvir. Quando eu dava aula de bioética e a gente falava de eutanásia, uma coisa que também leva muito em consideração, a gente está falando aqui do paciente, mas a gente tem que levar em consideração, a gente falou da família e a gente tem que levar em consideração os profissionais de saúde. Porque também esbarra em questões pessoais, né, dos cuidadores que estão ali envolvidos. Eu acho que isso tem que lembrar sempre. Porque a eutanásia ainda não é um direito, né, do paciente. Assim como também não é um dever do profissional de saúde realizá-la, né? Porque também vai esbarrar com questões éticas pessoais. E essa era uma problemática, é uma realidade que gera uma problemática dentro de um país como o Brasil, com essa questão religiosa, que nem todos os profissionais são aptos a lidar com esse tipo de decisão. Você vai encontrar médicos que não vão aceitar fazer isso. Entendam, pessoas do meu coração, que eu vou falar. Eu dou total liberdade para você ter a religião que você quiser, a crença que você quiser, os dogmas que você quiser ter na sua vida, na sua casa, no seu ambiente, com as pessoas que escolheram viver com você. Você não pode impor os seus dogmas, a sua religião, ao seu vizinho, à pessoa do lado. Isso que é um Estado laico, não significa que é um Estado que impede religião. O que eu acho, a minha opinião como cidadão, é que leis não podem ser feitas com base em princípios religiosos de ninguém. Porque a sua religião não pode ser maior que a do outro, ou até mesmo ao direito de a pessoa não crer em nada. E se você tem uma profissão que você vai colocar a religião à frente, então você também está errado. Mas você tem que lembrar também que existem núcleos, né? Então fala, desculpa, você é um médico totalmente religioso, que você quer seguir os dogmas de Cristo, então você me fala, antes de eu pagar a conta, tá. Porque aí eu pego e vou para um outro, se eu quiser. Tá bom, vou avisar. Você me avisa. Tá bom, vou dizer. É que nem assim, como se eu fosse entrevistar uma pessoa. Porque eu tô falando assim, não é isso. Eu quero falar assim, que você tem instituições, você tem o hospital israelita, você tem hospital católico, você tem hospital adventista, você tem hospital evangélico, e que são até feitos para atender um público específico, pacientes que não tomam transfusão de sangue, que são os testemunhas de Jeová, que tem equipes médicas que atendem a esse tipo de
pacientes, que eles não nascem pacientes, eles nascem pessoas comuns e se tornam fiéis e depois, no fim da vida, vão se tornar pacientes. Então, eles têm uma sequência de vida que um dia eles viram pacientes. Então, eles vão para essas agremiações, não é? Onde eles vão ter esse tipo de amparo, esse tipo de compreensão dentro da doutrina deles. Não imagino você indo para um hospital adventista. Não imagino o Beto indo para um hospital adventista. Mas nem sei vários o que é adventista, né? adventistas do sétimo dia. Mas vários adventistas vão. Não, já é bom médico, eu vou. Mas o problema é se quiser, senhora, não vou te dar remédio, porque na minha religião o remédio não pode. Me dá remédio. Não, aí ele não está nem trabalhando não é uma questão, nisso. O que eu quero assim. dizer é que para alguns profissionais é muito difícil, ainda mais para carreiras que lutam para tudo, né? Para reverter a morte, é difícil encarar a eutanásia. E aí você tem uma questão religiosa também, que é a ideia da conversão, que é outro ponto muito interessante dentro das religiões, porque as religiões também são baseadas em cima da ideia da conversão. Sim. Que isso é da base humana. Exatamente. Base da história. Exatamente. Se eu converto você... Mais um fiel para mim. Para o meu credo, para o meu dogma, para a minha religião, você se ilumina. Porque senão não teria sentido. E a minha igreja cresce. E sim, os dízimos óbvio. Vêm. E as vidas seguem. Agora, uma outra coisa também assim que eu acho um pouco... que eu não gosto muito... aqueles filmes de que a pessoa está no hospital e a alma dela está andando pelo hospital. Credo. E aí a pessoa... Não, mas não tem um da Reese Witherspoon, que eu nunca sei falar o nome dela, que para mim é uma das melhores atrizes do mundo. Como é que a pessoa está andando pelo hospital? Está morta? Não, ela tá em coma. E ela está andando pelo hospital, tal, não sei o que lá, blá, blá, blá. E ela vai entendendo o que os médicos estão falando. E aí tem um momento que ela tinha assinado para não religar equipamento, né? E aí ela fica, daí ela pega no momento que vai desligar, ela consegue a alma grudar no corpo e ela volta. Isso é ficção. Eu sei, mas essas ficções... elas são muito, às vezes, eu acho... pautadas nas crenças. E não, e só não nas crenças, se tornam desejos para quando na vida prática você não vai ter esse tal do milagre. Perfeito. Entendeu? Então não, deixei, porque eu conheço uma mulher, tem sempre alguém que conhece uma mulher que tinha um filho, sim, que estava andando não sei onde, bateu a cabeça, ele ficou 36 anos de coma. E ele levantou. Você lembra aquele caso que eu te contei da mulher... que eu enterrava viva, sacanagem, que pegaram um espelhinho e puseram de zoeira e que viram que ela estava respirando. Contei lá na live dos enterrados vivos. Não, sempre tem uma história. Não, sempre tem uma história do Arco da Velha. Uma coisa que você vai e aí assim, drama. E a pessoa que está vendo o corpo definhando do outro ali, né, assim, porque vai definhando o corpo. Ele não vai não vai levantar, ninguém vai levantar. Não, eu acho até levantar são anos de fisioterapia. Então, eu acho que tem que a gente quando a gente está aqui bem e pensa, a gente sempre se pauta na questão da dor, né? Acho que a dor ela é muito motriz para as nossas ações. Sim. A dor é motriz. Depois é essa incapacidade de interagir com o mundo. Né? De ter esperança mesmo. Né, a capacidade de interagir com o mundo, a capacidade de você criar uma comunicação, expressar seu desejo e acima de tudo, tá colocando a sua funcionalidade a favor de alguma coisa, porque eu acho que também outra coisa que define vida é trabalho, né? O que define vida é trabalho, é o que você está fazendo aqui, o que você está operando, que nível você está fazendo de transformação da tua realidade e das realidades. A partir do momento que você não consegue mais trabalhar na forma mais ampla que a gente conhece, perde um pouco o sentido a vida.
Porque a vida é um trabalho. Não digo que seja uma marreta. É também, mas tem vários níveis de trabalho. Inclusive, ajudar os outros pode ser um trabalho. Né? Você servir de ação para um outro que consegue ser mais desassistido que você.